Muitas das vezes, em virtude da convivência com os pais, corremos o risco de nos tornarmos vítimas de um comportamento que poderá nos aprisionar por toda a vida. E ao entrarmos no casamento, precisamos renovar a mente, com base na palavra de Deus. Renovar a mente, irmãos. Renovar os nossos pensamentos. Deixarmos o Espírito Santo nos guiar, deixar a presença de Deus nos ensinar e falar mais alto em nosso coração. Não deixe você estragar o casamento por influências ou por atitudes, ou até mesmo por estratégias de 1942. Nós estamos em 2020, estamos na época da modernidade, da mudança, da transformação, não é? Em 1942, acho que nem televisão tinha ainda, eu já tinha. Viviam totalmente num mundo rudimentar. As coisas mudaram, as coisas são diferentes, e você precisa pensar diferente. Você precisa fazer com que o teu casamento, ele tenha ânimo, né? Seja legal, não seja aquele negócio machista ou feminista, né? Nós temos que pensar diferente. E se você pensar diferente, Deus, ele vai te abençoar, e o teu casamento vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não podemos preservar conosco o que não é bom. Por isso, decida romper com todos os hábitos e heranças espirituais que você adquiriu em sua família, que não contribuirão de forma benéfica para o seu relacionamento conjugal. Construa seu casamento firmado na rocha. Construa teu casamento. É você agora, olhando para os ensinamentos do Senhor, e você vai ver que vai dar certo. Nos tempos passados, irmãos, eu lembro das histórias que o meu avô, que o meu pai contava. Eles eram tão brutos com as esposas. Eles eram, tratava ali na chibata, né? Tratava ali no reio. E a mulher baixava a cabeça, tinha que baixar a cabeça e ficar quietinha, porque se falasse alguma coisa, meu Deus do céu. Já pensou se você quiser fazer isso hoje? Hein? Já pensou? Se você hoje quiser tratar a tua esposa no ferro e fogo, ela te deixa com 3 meses. Porque naquela época era cultura. Elas tinham que obedecer. Hoje não. Hoje a mulher, ela tem uma liberdade, né? Hoje a mulher trabalha. Hoje a mulher, ela vai à luta. Ela faz parte. Ela contribui também com a renda. Ela não é só uma mulher para criar filhos, porque naquela época era só procriar. Ela não tinha direito nem de botar a cara para fora. Hoje mudou. Hoje ela tem independência, né? E se essa independência, o marido, ou quem tentar cortar, não vai dar certo. Agora também, né, amadas? Também não é por causa de é legal, agora vai ver quem eu sou. Não, peraí. Você é ajudadora. O respeito precisa continuar. Mas os homens precisam também entender que os tempos mudaram. Tá? Mudou os tempos. Então nós temos que quebrar essa criação e não deixar esse tipo de criação influenciar até na criação dos filhos, hein? Porque hoje existem muitos casais e muitos pais que incentivam os filhos a serem assim. Meu filho, mulher tem que ficar embaixo do teu pé, hein? Filho, você é que manda lá, menino. Não. Nós temos que ensinar que ambos precisam caminhar juntos, ambos precisam construir juntos e ambos têm o direito de opinar. Amém, irmãos? Você quer teu casamento sendo uma bênção? Começa a pensar dessa maneira. Começa a pensar desse jeito. E começa nós, homens. Pastor, está puxando uma brasa para as mulheres aí? Não é isso, irmãos.
Não é isso. A maioria dos casamentos hoje destrói porque o homem não consegue ver a mulher subindo na vida, a mulher trabalhando, a mulher conquistando, e ele acha que isso é terrível para ele. Ele acha que isso é a maior vergonha do mundo, e não é, irmãos. Louva a Deus, porque nós estamos numa época que a mulher quer ajudar, e ela se coloca na posição de ajudadora. É claro que ela sempre vai ter que entender que o cabeça é o marido, mas isso não impede ela de também contribuir. Antigamente não podia, as coisas mudaram, e esse machismo, ele atrapalha. Esse machismo, infelizmente, ele interrompe um ciclo que Deus gostaria de abençoar. Então nós homens, eu digo isso, Deus é que te fala até o último. Nós não podemos mais ser machistas. Os nossos pais eram. Nós temos que quebrar isso e entender. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E as irmãs, por sua vez, também precisam entender. Os tempos mudaram. Agora nós estamos no comando. O comando continua sendo do homem. Mas o homem também precisa entender que a mulher também tem seus direitos. Que a mulher também ela tem as suas obrigações, mas também tem o seu direito. Há 1900 e lá vai bolinha, era desse jeito. Os tempos mudaram. Amém? Você pode falar para a tua esposa: eu te darei liberdade de crescer. Amém? Eu vou te dar liberdade para você crescer também. Não vou canalizar tudo em mim, né? Tem homens que quando escutam falar isso, me odeiam. Eu fiz um conto de homens, e tem uma pessoa que nunca mais voltou na igreja depois que eu falei isso para ele. Não voltou mais, porque ele não aceita. Ainda continua nos ensinamentos do pai. O meu pai era assim, eu também vou ser. Então se prepara para ficar sozinho o resto da vida, porque os tempos mudaram. Os tempos são outros. E hoje, as mulheres, elas estão conquistando o seu lugar na vida social. Sem contar, né, irmãos? Firmar o meu casamento na rocha. Quem anunciou Jesus ressurreto a primeira vez? Quem? Quem foi? Foi um homem? Ou foi uma mulher? Se o próprio Deus, ele usou uma mulher para anunciar o filho dele, imagina hoje como ele não pode usar a mulher para mudar a vida da tua casa, para mudar a história da tua família. Nós precisamos entender, nós precisamos sermos espirituais e não mais deixarmos os ensinamentos lá atrás quebrar o que Deus uniu. Não está escrito lá: o que Deus uniu, o homem não separa? Por que o homem separa? Por causa do machismo. Aqui quem manda sou eu e acabou. Não, os dois mandam. Os dois têm direito de opinar. Os dois têm direito de educar. Os dois têm o direito de fazer as coisas mudar. Amém? Quem recebe? Você pode dar um abraço na tua esposa e dar um beijo nela? Isso. Glória a Deus, é isso aí. Amém? Eu falei esposa. Estou brincando. Estou brincando, irmãos. Fiquem em paz. Estão se preparando, né? Fiquem em paz, tá? Eu brinco muito, viu? Não lega não, hein? O pessoal está acostumado comigo. Então, amados, a terceira, deixar a influência de certas palavras. Isso é um veneno no relacionamento. Tanto eu como você, nós como homens e mulheres, nós precisamos não abrir a nossa boca para poder falar alguma coisa que vai matar o meu casamento. Porque tem palavras que saem na raiva, na ira, que saem na hora da revolta, que acabam com o relacionamento, né? Tem palavras muito pesadas, tem palavras muito duras, que acabam sendo ditas, que não soa bem. No mundo espiritual, só Deus sabe o que o diabo usa da palavra que é dita. Livro de Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto.
Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que a língua é o menor membro. É o menor membro, a Bíblia diz, que é pequenininho. Mas faz um estrago. Faz um estrago, vocês não sabem o estrago que faz. E quando você profere palavras e não pensa naquilo que falou, você pode destruir o teu casamento, a tua família, o teu lar, tudo o que Deus, com tanto autoridade e sangue construiu, você pode destruir com uma única palavra. Então, o texto nos fala isso. Tendo cuidado, aliás, no decorrer das nossas vidas, recebemos muitas palavras que são contrárias ao propósito que Deus tem para nós. Quantas palavras que foram liberadas no reino do Espírito e acabaram nos influenciando de forma errada, a maneira de pensar e de agir. Essas palavras podem interferir no relacionamento e, portanto, devem ser renunciadas. Renunciar. A palavra é essa, renunciar. A língua maligna destrói o caluniador, o caluniado e ouvinte, e a morte causada por essas palavras, na maioria das vezes não é física, mas é moral, porque nem sempre podem ser vistas, por isso mata a alma. Sabe, irmãos, palavras que a gente ouviu, ou fala, ou continua ouvindo, e vai guardando isso, vai guardando, até que se torna num veneno e mata o relacionamento, e acaba o relacionamento. Sabe que até o que você vai falar para o teu marido, a tua esposa, tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente, na raiva, na ira, a gente recebe palavra ou fala a palavra. Então, nessa noite, vocês precisam renunciar toda a palavra maligna que foi dita. Porque se você não renuncia a isso, se você não retira isso, e você não arranca isso do meio de vocês, se torna numa coisa mortífera. Mata, destrói. E o marido e a esposa não podem se matar. Talvez você não mata teu casamento com uma faca, com um revólver, mas com palavras. Palavras que ofendem, palavras que machucam, palavras que são mortíferas. Sabe, eu não vou usar palavras aqui, porque eu não quero lançar uma palavra, mas você sabe o que você tem dito, ou o que você tem ouvido, ou o que você tem pensado em falar. Eu sempre falo assim, né? Vai falar alguma coisa ruim, morde a língua. Porque se você morder a língua vai doer. E quando você lembrar que a língua está doendo, você vai lembrar o porquê que você mordeu. Porque você ia falar alguma coisa que ia destruir teu casamento, né? Essa porcaria desse casamento. Você é um, né? Você. Cuidado. Quando for falar alguma coisa, vigia no que você fala. Toma cuidado. Porque isso pode ficar na vida da pessoa para o resto da vida dela. Isso pode levar ela a um desespero. Eu já vi pessoas tirar a própria vida por causa de palavra. Já vi pessoas terminar com relacionamentos de anos por causa de uma palavra que foi dita. Então cuidado. Você quer ter o casamento abençoado? Não use palavras que vão destruir, palavras que vão aniquilar, palavras que vão matar. Use palavras. Se não tem nada que falar, fica quieto então. Mas pensei, mas não falei. A Bíblia diz que a gente peca até no pensar. E no mundo espiritual, quando eu penso, Deus sabe que eu pensei. Antes de eu falar, Deus já sabia que eu ia falar. Eu posso até não ter falado, eu posso até não ter soltado a palavra, mas Deus sabe que eu ia falar. Então renuncia hoje. Entre vocês, se perdoem. Olha, me perdoa aquilo que eu falei. Olha, não estava, eu não queria, foi na hora da raiva. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Mas na hora da ira, mas você não pode pecar, a Bíblia diz. Você pode até estar irado, gritar, bater a cabeça na parede, mas não lance uma palavra que pode destruir uma pessoa. Não só o marido e a mulher, mas o filho, a filha, um amigo, uma pessoa. O que sai da nossa boca tem poder. O que sai da tua boca tem muito poder. Principalmente você que tem que ser exemplo para os teus filhos, exemplo para as tuas filhas.
principalmente você que assumiu um relacionamento, e você vai precisar se dar testemunha do que realmente esse relacionamento foi Deus que colocou vocês nele. Porque muitas pessoas vão estar de fora olhando, quero ver até quando vai durar. Tem gente que torce contra. Isso aí não vai dar certo de jeito nenhum. Renuncia a isso. Não deixa isso descer para o teu coração. Tem palavras que nós falamos e tem palavras que as pessoas falam. E a gente deixa essa palavra influenciar a nossa vida. Renuncia a isso também. Falaram que não vai dar certo. Bom, falaram. Quem vai fazer dar certo sou eu e ela. Quem vai fazer o negócio dar certo somos nós dois. O que falaram, não importa. O que me disseram, entrou aqui, saiu aqui. Eu preciso fazer esse negócio dar certo. Não foi porque falaram que vai dar errado. Eu não acredito no que falaram. Eu creio no Deus que eu estou apresentando esse relacionamento.